paz do Senhor Jesus. Amém. Abra a nossa Bíblia no livro de Lucas. Glórias a Deus, capítulo de número 7, versículo 11 a seguir. Glórias a Deus. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui na sua casa para juntos engrandecermos o nome santo do Senhor, que vive eternamente. E você tem a oportunidade que Ele viva eternamente na sua vida. Glória a Deus. Todos acharam, irmãos? Leiamos então. E aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-o, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando, se tocou o esquife, e os que levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Glórias a Deus. Pode se assentar, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O pastor Levi abriu essa campanha pela primeira vez aqui na Igreja Nova de Cristo. Glórias a Deus. O milagre está à porta. Quando se tratamos de porta, nós vejamos que porta, nós passamos por ela todos os dias. Nossa vida não viveria sem passar por uma porta, porque abrimos a porta para entrar na nossa casa, abrimos a porta para sair, abrimos a porta do carro para entrar, abrimos a porta para ir para o trabalho. É uma infinidade de portas. Usamos a porta todos os dias. E a porta, ela tem três finalidades. Ela dá o acesso, ela dá a obstrução e também ela dá a proteção. Quando se trata de porta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, na nossa vida, a porta fala de oportunidades. No trabalho, a porta fala de sucesso. Na vida espiritual, irmãos, a porta, ela vai nos falar, aqui no espiritual, ela fala entre nós temos uma decisão: o céu ou o inferno, o certo ou o errado, Jesus ou o diabo. E só Jesus, Ele é capaz de nos conduzir ao céu através da porta. E o que me chama a atenção é que esse Jesus, Ele disse que se alguém bater na minha porta, eu abrirei, ele entrará e ceará comigo. E nessa noite eu quero vos dizer que Jesus, ele não é invasor. Por isso ele está batendo na porta do seu coração. Ele quer entrar nessa noite. Ele quer fazer parte da sua vida. E você tem a oportunidade de abrir a porta do seu coração para Jesus entrar. E mediante a porta, eu quero ministrar nessa noite, subordinado a um tema: o Deus que opera milagre até de portas fechadas.
A Bíblia vai nos contar que Naim era uma cidade pequena e só tinha apenas uma saída e uma entrada. A porta que dava acesso àquela cidade era única. E o interessante é que Jesus, depois que saiu de Cafarnaum, aproximadamente 40 quilômetros de Naim, Jesus, ele se depara com uma multidão na porta de Naim. E o que vejamos ali é que havia uma multidão que precisava sair da cidade. E uma multidão que precisava entrar na cidade. E Jesus agora precisava desobstruir aquela porta, para que desse acesso àqueles que queriam sair e àqueles que queriam entrar. Mas Jesus, ele vai quebrar protocolo naquele momento, pois havia um defunto indo em direção ao cemitério, filho único de uma mulher. E o que entendemos aqui é que aquela mulher, ela estava passando uma situação difícil. Aquela mulher, ela estava vivendo uma vida de amargura, uma vida de perda, uma vida de lamentações. Aquela mulher estava vivendo uma vida de choro, pois já havia perdido o seu marido e agora estava enterrando o seu único filho, o seu provedor, aquele que por certo iria substituir o lugar do seu pai, iria manter o seu lar, iria cuidar da sua mãe, pois é uma promessa que todos os filhos fazem para os pais. Se algum dos pais vier a falecer, ele promete cuidar da sua mãe. E aquele menino possivelmente fez promessa para sua mãe de cuidar dela. E ela via naquele menino a esperança, os sonhos se concretizarem. Mas agora aquela mulher conduz o seu único filho para sepultar. E quando paramos para analisar esse fator, vendo a vida daquela mulher de tanta tristeza, muitas das vezes nós entramos por essas portas como aquela mulher, com lamentações, com lágrimas, com sofrimento, com angústia. O gigante se levantou, o vento tem soprado, a situação tem tido caótica na sua vida, nada tem dado certo, as coisas estão indo de mal a pior. Mas Jesus se apresentou para aquela mulher. E eu quero te apresentar Jesus, quando ele se apresenta na vida de alguém, ele muda a situação, ele muda o rumo da história, ele muda o quadro de derrota para um quadro de sucesso. Mas o Deus que opera de portas abertas, ele também opera de portas fechadas. Quando vemos lá no princípio, no livro de Gênesis, a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele se incomodou com a raça humana, com o pecado, e ele pediu para que um homem temente a ele construísse uma arca com cerca de 150 metros, 25 metros de altura e 25 metros de largura. Naquela época, era ver o homem como doido atender um pedido desse. Mas Noé, ele cumpriu o pedido do Senhor e construiu a arca. Deus disse que viria um dilúvio, e ao vir um dilúvio, Deus agora fecha a porta. Na porta da arca não tinha maçaneta pelo lado de fora. E Deus fechou a porta para que viesse salvar Noé e sua família. Deus opera um milagre de portas fechadas. Lá fora estava o caos. Lá fora estavam pessoas morrendo.
proteção do Senhor, porque o Senhor é poderoso. A Bíblia vai nos contar que Eliseu, ele também depara com uma viúva que estava sendo atormentada pelos credores, que chegou à sua porta batendo: eu vou levar os seus filhos, seu marido ficou devendo e eu preciso agora levar os seus filhos como forma de pagamento. Mas Eliseu, ele faz um pedido para aquela mulher: entra para dentro do seu quarto, fecha a porta e deita o azeite, porque o Deus que opera de portas fechadas, Ele irá operar o milagre. Nem tudo que diz portas fechadas é sinal de derrota, é sinal de fracasso, é sinal de luta, porque quando as portas estão fechadas, o nosso Deus, Ele tem trabalhado no oculto por minha vida e pela tua vida. Logo após esse Eliseu, ele chega até uma viúva, até uma mulher de Sunem, a Sunamita. A Sunamita olhou para aquele homem tão temente a Deus, compromissado, um profeta compromissado com Deus. Ela era rica e ela olhou para aquele profeta e viu que aquele profeta passava por Sunem todos os dias. Ela construiu um quarto para o profeta, preparou o quarto para o profeta e falou: esse quarto agora, a partir de agora, é seu. Eliseu, olhando que aquela mulher tinha um marido muito velho, disse para aquela mulher: Deus irá prover o milagre. Aleluia. Aleluia, Deus. Orou a Deus e Deus deu a bênção daquela mulher ter um filho, já com seu esposo em condição impossível de gerar filho. Deus faz com que aquela mulher tenha um filho. Mas aquele menino, depois que cresce um pouco, já está trabalhando com seu pai no labor, ele dá uma dor de cabeça, e ao voltar para a sua casa, ele morre. A sua mãe pega aquele menino, coloca dentro do quarto, fecha a porta e vai até o profeta Eliseu. E o interessante é quando Eliseu, ele avista aquela mulher, ele pede para Geazi ir encontrar aquela mulher. E Geazi pergunta àquela mulher: como vai o teu marido? Como vai o teu filho? Como vai você? E ela responde para Geazi: vai tudo bem. Aquela mulher estava com o filho morto. Aí eu aprendo aqui, missionário Meio, é que muitas das vezes nós contamos nossos problemas para todo mundo. As portas se fechou, a situação está difícil, e quem chega à nossa volta, nós contamos o nosso problema para qualquer um. Aquela mulher, ela não contou para Geazi, porque Geazi não poderia resolver a situação dela. Ela quis chegar até o profeta, e chegando até o profeta, ela declarou que ela queria. O filho dela estava morto. Eliseu imediatamente pegou o seu bordão e pediu para Geazi correr até a casa daquela mulher e colocar o bordão sobre aquele menino. Eu aprendo mais uma lição, que quando Geazi, ele colocou o bordão, nada aconteceu. O menino não ressuscitou. O que eu aprendo aqui, pastor, é que não adianta ter bordão de profeta, não adianta ter roupa de profeta, não adianta ter aparência de profeta e não ter a unção de profeta. Não adianta ter carteirinha de profeta, não adianta profetizar como profeta se não tem a unção de profeta. Louvado
casa, distribuindo promessa, porque não tem unção de profeta, porque se tivesse unção de profeta, ela se cumpriria na minha e na tua vida. Aquela mulher não desistiu e vai até Eliseu. Eliseu, enquanto você não for até a minha casa, eu não desisto, porque eu acredito no profeta que tem intimidade com Deus. Eliseu vai até a casa da viúva, deita sobre o menino, coloca a sua mão sobre a mão do menino, coloca a sua boca sobre a boca do menino, deita sobre o seu corpo. Aleluia. E o corpo daquele menino é aquecido. Mas o interessante é que ao entrar naquele quarto para fazer isso, Eliseu fez o quê? Fechou a porta. E Deus operou o milagre. O menino se levantou, foi ressuscitado. Porque Deus cumpriu com a oração do profeta. Profeta que tem unção, a sua profecia se cumpre. Profeta que tem vida com Deus, intimidade com Deus, as profecias dele não são jogadas ao vento. Em nome de Jesus. Porque ele tem intimidade com Deus. Mas uma certa feita, Jesus, ele é deparado também com um homem chamado Jairo. Jairo vai até Jesus e diz: Jesus, a minha filha está moribunda, está doente, está enferma. Eu peço-te que vá até a minha casa. Jesus atentamente atende o pedido de Jairo e vai até a sua casa. Mas no percurso, Jesus era cercado por pessoas, por multidões, e ele vai operando milagre. E quando está perto da casa de Jairo, chega os seus servos e diz: não incomode mais o mestre, a tua filha está morta. Jesus olha para Jairo e diz: crê tão somente. Você está aqui nessa noite. Eu não posso ler o seu pensamento, não posso saber se você crê ou não no milagre de Deus. O milagre só irá acontecer quando você passar a crer verdadeiramente. Eu não conheço a sua mente nem o seu coração, mas o Deus que eu sirvo, Ele conhece. Ele olha para o íntimo de Jairo e vai até a casa de Jairo. A menina só dorme. Ao chegar naquela sala, ele se depara com a multidão, se depara com aqueles que é pago pelos governadores para chorar, para se lamentar. E quando eles veem Jesus exclamar e dizer que a menina dorme, eles dão risada. O que eu vejo aqui, irmãos, é que muitos têm rido do seu fracasso. Muitos têm rido das suas lutas. Muitos têm rido das suas provas. Mas as pessoas que têm rido não conhecem o Deus que você serve. Porque se ela conhecesse, se ele conhecesse, por certo, saberia que o Deus que abre porta é o Deus também que opera milagre até de portas fechadas. Jesus entra naquelas portas e convida ali Pedro, Tiago e João. Convida os seus íntimos, os seus amigos. Convida o pai, convida a mãe e pede para fazer o quê? Fechar a porta. Jesus, ele chega até aquela menina e diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te digo, levanta.
Você nessa noite tem a oportunidade de levantar e dizer: eu sirvo ao Deus que opera até mesmo de portas fechadas. Jesus, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Os discípulos não criam que Jesus iria ressuscitar. E eles estavam em uma casa, preso, com medo, porque os judeus procuravam eles para prenderem, jogarem no calabouço, porque eram seguidores de Jesus. E eles estavam presos numa casa, quietos, com medo. E de repente Jesus, a Bíblia, ela é clara e categórica em dizer que as portas estavam cerradas, estavam fechadas. E Jesus entrou e se apresentou diante dos seus discípulos. Mais um milagre. Mas naquele momento não estava um discípulo chamado Tomé. E quando os discípulos relataram esse feito para Tomé, Tomé disse: eu só acredito se eu ver os cravos, se eu ver o buraco dos cravos nas mãos. Tem muito crente Tomé que Deus não operou milagre ainda porque não crê no milagre de Deus. Você pode até fazer algo, mas quando chega no campo do impossível, Deus entra em ação. E aí vem fora os Tomé que não acreditam no milagre de Deus. Que as portas nesse momento estão fechadas, a empresa está falida, a família está derrotada. Você não vê uma luz no fundo do túnel. Mas o Deus que eu estou pregando aqui nessa noite, Ele é o Deus que opera até mesmo de portas fechadas. E nesse campo não abre espaço para crente em Tomé. Jesus, depois de 8 dias, aparece novamente. A porta está fechada e Jesus aparece diante dos discípulos. E Tomé tem a oportunidade de tocar em Jesus. Porque a partir daquele momento os discípulos creram que Jesus morreu e ressuscitou, e Ele está presente para operar milagre na minha e na tua vida. Mas para isso necessitamos crer. Jogaram Paulo e Silas no calabouço, e ao jogar Paulo e Silas no calabouço por fazer a obra de Deus, a Bíblia diz que os dois estavam encarcerados, presos, fechados. E eu quero conjecturar e dizer que Silas olha para Paulo e diz: e agora, Paulo, o que é que nós iremos fazer? Paulo olha para Silas e diz: não se preocupe, que o Deus que opera milagre de portas fechadas, Ele está entrando em ação. Então é necessário que eu e você passemos a louvar e adorar o Senhor. Creia nisso, meu irmão. As portas estão fechadas, adore ao Senhor, porque quando Paulo e Silas começaram a adorar o Senhor, a Bíblia diz que o cárcere se abriu, as correntes se romperam e Deus livrou da cadeia. Deus, Ele é tremendo. Herodes, ele agora quer humilhar, quer prender. Prende Pedro. O fraco Pedro já estava fraco, já estava velho, mas estava preso. Mas Herodes não conhecia o Deus que Pedro servia. Herodes não conhecia que Pedro dependia exclusivamente de Deus. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo que entrou, abriu as portas, tinha 16 soldados vigiando a porta. O anjo entrou, libertou Pedro, porque Deus é o Deus que opera de portas fechadas. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Deus maravilhoso. A viúva estava conduzindo o seu filho. Quem era aquele seu filho? Eram os seus sonhos, eram os seus projetos,
eram as suas realizações. Mas Jesus agora vai desobstruir aquela porta. Ele vai quebrar um protocolo. Que protocolo era esse? Não poderia o judeu tocar no caixão, no esquife. Jesus era para estar 7 metros após o caixão. Mas ele quebra um protocolo. Sabe por quê? Porque ele olhou para o íntimo daquela mulher. Ele olhou, viu a fragilidade dela, viu a situação dela. E diz: eu não posso passar desapercebido, porque essa mulher, ela precisa de mim. Quando eu vejo isso, Jesus se mover de íntima compaixão, eu vejo ele olhando para mim e para a tua vida. Nós escravizados por Satanás, ele olhando e diz: Pai, me envia, porque eu me movi de íntima compaixão por esse povo. Eles precisam ser libertos, eles precisam ser salvos. Por isso, eu sou a porta e o caminho da salvação. Jesus é a única porta aberta para a salvação, e ela estará aberta até a vinda de Jesus para buscar a sua igreja. E você só tem acesso a essa porta se você reconhecer Jesus como seu único e legítimo Salvador. Jesus toca no esquife, quebra um protocolo que não poderia se tocar, e diz para aquele menino: levanta. Os homens já estavam conduzindo aquele caixão para o cemitério, e Jesus, quebrando esse protocolo, ele diz: olha, o enterro foi cancelado. Tentaram enterrar a sua alegria, tentaram enterrar os seus sonhos, tentaram enterrar os seus projetos, tentaram enterrar a sua família. Mas nessa noite, Jesus, ele chega para mudar a cena e dizer: está cancelado. Eu cheguei para mudar a situação. Jesus, ele entra em cena, e ao tocar, Jesus, ele dá um novo rumo para aquela história. O coveiro não ia mais enterrar o defunto, porque Jesus entrou em cena. Ele nessa noite está entrando em cena na minha e na tua vida para mudar a história. Foi cancelado. Não vão conseguir enterrar a sua alegria. Não vão conseguir enterrar a sua convicção do seu milagre. Sabe por quê? Porque Jesus acabou de operar o milagre, mesmo em porta fechada. E eu volto a dizer: ele bate na porta do seu coração. Eu quero operar milagres, mas para que eu possa operar milagres, é necessário que você abra a porta. Abra a porta, porque eu quero entrar e fazer morada em tua vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.